meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? Uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, um breve pensamento para nos ajudar a rezar nesta celebração eucarística. Nós ouvimos do Evangelho de hoje Jesus falar na sinagoga, falar aos fariseus. Ele começa a ser, de fato, a ser perseguido, a falarem contra ele, a tentar pegá-lo, não é na palavra, né, como nós dizemos no popular, pegá-lo no salto. E Jesus começa a sua catequese, a sua forma de explicar de quem ele é. Não é? E Marcos terá a missão profunda de dizer quem é Jesus. Afinal, essa é a pergunta central para o evangelista o evangelista Marcos. Ele tem por prioridade responder a uma única pergunta central: quem é Jesus? Então hoje começa toda essa discussão. Como é que vocês dizem que é filho de Davi, mas Davi mesmo o chama de Senhor? Mas podemos pegar a reflexão de hoje a partir do sentido destas perseguições contra Jesus, e a perseguição contra Jesus será um reflexo também na vida de todos aqueles que serão seguidores deste Cristo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, que nós estamos acompanhando e hoje escutamos, vemos Paulo falar a Timóteo. E Paulo é claro, e eu disse desde essa semana, quando estamos refletindo a segunda carta de Paulo a Timóteo, que Paulo tem consciência de que por que está sofrendo, por que está preso e por que vai morrer, ele tem consciência. E hoje, na leitura, ele vai dizer, em síntese, quem quer seguir a Jesus, quem quer ser fiel à sua palavra, está fadado a ser perseguido. Um verdadeiro seguidor do Senhor, ele está fadado a ser perseguido e a sofrer. Por quê? Porque a palavra de Deus, por ser viva e eficaz, ela incomoda. E a palavra não incomoda os pequeninos, aqueles que não têm força nem para sobreviver, bem dizer. A palavra de Deus incomoda são os poderosos, os grandes, os que podem silenciar aqueles que têm coragem de levantar a voz. Por isso eu sempre digo que nós nunca devemos nos contentar e nos alegrar com aplausos. Sempre que eu recebo muito elogio, aqui é um testemunho muito particular. A minha oração primeira noite é: Senhor, não deixe que eu me contenha ou me detenha nesses aplausos, porque eu sei que no dia em que eu levantar a voz e a minha palavra for de denúncia e atingir diretamente quem me aplaudiu, os mesmos que me aplaudiram irão me criticar. A dinâmica é sempre essa. Quando a gente fala que agrada, somos aplaudidos. Mas quando falamos, mesmo que certos, mas quando atinge o outro, quando desestabiliza o outro, ele não nos aplaude mais, mas nos critica. Por isso nós não podemos nos contentar com os elogios e com os aplausos. E se deixarmos nos enganar por isso, estaremos nos vendendo. Estaremos deixando de lado o nosso senso profético de abrir o coração para ouvir a palavra de Deus e ter coragem de falar ao mundo, independente
das reações que o mundo terá, e terá. Se for uma palavra verdadeiramente profética e evangélica, terá ação e reação na sociedade, porque a palavra de Deus ela incomoda. Paulo sabia disso, mas ele nunca teve medo. Está preso, prestes a morrer, mas continua a anunciar. Como disse na leitura esses dias, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus ela está livre. E essa palavra de Deus ela é viva e eficaz, é atuante, transformadora, libertadora. Por isso que um autêntico vivenciador da boa nova do Evangelho, ele é perseguido, ele é criticado, procuram difamá-lo, sempre procuraram fazer isso com Jesus, dizer que era charlatão, dizer que era isso, que era aquilo outro. Veja quando alguém está tentando fazer o que é certo, logo quem está fazendo o que é errado, procura algum defeito e hoje joga nas redes sociais, cria as chamadas fake news para denegrir a imagem daquela pessoa, para que não se tenha mais a mesma credibilidade. Por quê? Porque a palavra da verdade incomoda a mentira. Oxalá quem mente entendesse de que a mentira, aquele dito popular, é muito claro e muito certo, mentira tem pernas curtas. A verdade ela vai prevalecer, por mais que quem persiga, destrua quem falou a verdade. Mas a verdade ela não morre, a verdade ela prevalece sobre a mentira. Por isso devemos lutar sempre pela verdade. Muita gente deu a vida por uma verdade, porque sabia que era certo. E ele sabia que mesmo que silenciasse a sua voz, por causa do martírio, a verdade seria proclamada. Como diz os profetas, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo de ser corajosos, de ser verdadeiramente cristãos, discípulos de Jesus Cristo. De quem alguém que tem a boca purificada, santificada para falar a verdade, independente que incomoda o outro. Agora, tomemos cuidado, porque uma coisa é ter uma voz profética, outra coisa é ter uma voz que fere disfarçada de profetismo. Nós estamos chegando num período de campanha eleitoral. As grandes dificuldades nas cidades do interior, grandes problemas, polêmicas sempre que acontece. É bem verdade que cada um tem seu partido. E assim deve ser. Mas é incrível como nós nos dizemos cristãos proféticos e somos cegos às realidades. Eu só consigo ver maldade no partido do outro. No meu está tudo bem. E eu não consigo ver o bom no partido do outro também. Ou seja, é um jogo de poder que apaga, que aniquila, que acaba com qualquer senso ou vocação profética. Que esse período que antecede a campanha política seja um período que cada um de nós purifique o nosso coração. Para olhar a realidade, ver com os olhos de Cristo Jesus e saber o que falar e o que fazer. Nunca é atitude profética e cristã denegrir o outro. Falar mal do outro. Por pior que seja o outro, ele é meu irmão. Por pior que tenha sido o ato dele, ele é meu irmão e eu sou responsável por ele. Por isso, a minha ação cristã não é de denegri-lo, não é de atacá-lo, não é de destruí-lo, mas é de tentar mostrar a verdade. Porque senão, perde-se ele e eu. Porque trilhou o caminho errado. E eu, alimentado por ódio e por desejo de vingança, me perco também. A atitude deve ser contrária. Deve ser a atitude do coração de Jesus que celebramos hoje, nessa primeira sexta. Enquanto todos o odiaram, ele somente amou. E só o amor dele derramado na cruz foi capaz de mudar completamente a concepção de milhões
milhões, de bilhões de pessoas ao longo destes séculos. Foi por causa dessa atitude de amor de Jesus, e não de ódio, respondendo ao ódio, mas foi por causa desta gota de amor derramada num grande oceano de ódio que transformou esta realidade. E que ainda hoje é esse homem admirável, até por quem não acredita em Deus. Que as atitudes do coração de Jesus contaminem as atitudes do nosso coração, para que o nosso humano coração um dia seja tão sagrado quanto o coração do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.